Olá, Pastor Ricardo na área. Graça, paz e alegria. As 70 semanas de Daniel. Quem acompanha mais de perto esse livro já ouviu muito a respeito desse tema. Em linguagem apocalíptica, temos muitos estudos a respeito desse assunto, as 70 semanas de Daniel. Antes de entrar exatamente nesse ponto, vamos ao texto em si. Enquanto estava eu ainda falando e orando, e confessando o meu pecado, e o pecado do meu povo de Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, sim, enquanto estava eu ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora da oblação da tarde. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, vim agora para fazer-te sábio e entendido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, pois és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Com praças e tranqueiras se reedificará, mas em tempos angustiosos. E depois de 62 semanas será cortado o ungido, e nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. E ele fará um pacto firme com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Daniel tem a visão do anjo Gabriel, o mesmo que, anos mais tarde, aparece para Maria e fala a respeito da concepção de Jesus. Gabriel vem dar a resposta para Daniel diante de suas orações. E ele fala a respeito da resposta que foi enviada desde o início das orações de Daniel, e Gabriel também fala a respeito do testemunho de Daniel. Não era um testemunho apenas reconhecido entre os humanos, mas ele também era reconhecido nas regiões celestes. Nesse momento é dada a visão a respeito das 70 semanas. Elas acabam divididas em 3 partes. 7 semanas, 62 semanas, dando 69, e a última semana para completar 70. Os 2 primeiros períodos não parecem separados, nem há qualquer evento que divida esses 2 momentos de fato. É apenas uma forma de apresentar o tema. Já em relação a essa última semana, parece que há eventos até o fim, antes dela realmente chegar, pois se fala de guerras, assolações, até que comece essa última semana. O entendimento a respeito das 70 semanas de Daniel, oficialmente, remonta ao final do século XIX. Não vemos estudos, textos, nenhuma informação antes dessa data. Se algo foi escrito, não temos acesso a esses textos. E exatamente porque é uma interpretação tida como recente, há teólogos que tentam dizer que essa interpretação não é adequada. Mas Oséias, capítulo 6, versículo 3, diz que devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Não acho que uma revelação nova vai simplesmente negar uma anterior. Se o Senhor revelou, não tem como. Só quando o ser humano inventa alguma coisa. Mas é possível ter um avanço no entendimento, mais dados para entender melhor. É o Senhor se dando a conhecer. Quando meu filho era mais novo, ele fazia aquelas perguntas complicadas. Eu nunca gostei de inventar qualquer história na hora de responder. Eu sempre busquei dar a ele a resposta. Mas eu alertava
que ele não ia entender completamente o que eu estava falando, que eu ia dizer para ele entender minimamente naquele momento, e que, com o tempo, ele ia ter mais idade e mais informações para entender melhor. Ele só escutava e agradecia. Até que aconteceu. Uma vez ele, uma semana depois dele fazer a pergunta e eu ter dado a explicação mais simples, ele já disse assim: eu entendi agora melhor, pai. Ele concordou que ele não tinha como entender antes, uma semana antes. E concordou também que a explicação que eu apresentei mais simples era a verdade e que ajudou a completar o que ele precisava para entender o assunto de forma mais adequada. Eu vejo o texto de Oséias, que citei, exatamente assim. O Senhor se revela e vamos entendendo mais e mais dessas coisas. Além dessa explicação para ter demorado tanto tempo para uma interpretação sobre as 70 semanas de Daniel, vejo mais um fator nessa história que pode nos ajudar a entender. Os primeiros cristãos aguardavam ansiosamente a volta de Jesus. Quando desatou a perseguição para valer, essa espera então se tornou gigante. E muitos textos bíblicos já falam dessa interpretação, desse desejo, dessa espera. Mas, com o tempo, o cristianismo passou a ser a religião oficial do Império Romano. E não tinha mais perseguição naquele momento. Agora tinha pompa, tinha comodidade, e a esperança escatológica acaba menor. Quem está inquieto com os acontecimentos espera por um desfecho diferente. Mas quem está desfrutando pode até esquecer do tempo do fim. O cristianismo se misturou com a questão política de tal forma que dominar uma nova nação era evangelismo, bem entre aspas. E quem não se convertesse, morria. Isso lá é avanço missionário. Mas o entendimento era que eles tinham que deixar o mundo ser cristão para que Jesus voltasse e se sentasse no trono. Achavam que iam resolver tudo e só entregar depois de tudo pronto. Não há uma esperança escatológica aqui. Há um mover para fazer mais e mais, mesmo que faça o errado. Só depois do século XVI, com a Reforma Protestante, é que se começa a pensar em mais alguns assuntos a respeito de outros temas, e escatologia volta a ser pensada a partir daquele momento. Do século XVI ao século XIX, quando surge o pensamento das 70 semanas de Daniel, já não temos mais tanto tempo assim quanto parece. Depois dessa explanação, vamos conversar sobre o entendimento a respeito das 70 semanas de Daniel. A visão mostra o fim mesmo, revela o fim dos tempos, e precisamos buscar entendimento a respeito desse assunto. No momento que Daniel ora pela reconstrução, pela volta para Jerusalém, ele recebe uma visão de uma nova destruição e assolações. Só com os olhos e os ouvidos prontos ao espiritual para entender todas essas coisas. Essa profecia foi cumprida, eu entendo, até a 69ª semana, quando o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Se fosse de baixo para cima, poderíamos dizer que alguém embaixo pegou e rasgou. Mas como entendemos que é de cima para baixo, como diz o texto, entendemos que o Senhor mesmo fez rasgou esse véu. Veja Mateus capítulo 27, versículos 50 e 51. Quando Jesus morre, e esse quando acontece a morte de Jesus, encerra-se a primeira parte da profecia, as 7 semanas e as 62 semanas, dando 69. A representação aqui, na profecia, falando de semanas, é semanas de anos, que nos leva então a entender que cada semana é um período de 7 anos. Esse entendimento é parte dos estudos dos números e seus significados, quando nós estudamos espiritualmente a linguagem apocalíptica. Da forma como foi revelado para o Daniel, parece que há algo mais no meio desse tempo, entre a 69ª e a 70ª semana. Essa sequência mostra algumas coisas a mais, pois a revelação apresenta
um corte do ungido, a morte de Jesus. Fala ainda do povo do princípio que há de vir para destruir o santuário. Fala de inundação, fala de guerra, assolações, e depois fala de um pacto com muitos por uma semana. Há muitos eventos antes da última semana, de fato, pelo que o texto revela. Começa aqui o tempo dos gentios, o tempo que nós estamos vivendo hoje. O tempo da graça. Entre a semana 69 e a semana 70 é esse período. Mas ainda falta uma semana de anos para se cumprir de acordo com a profecia que foi revelada a Daniel. Essa será a última semana de anos da humanidade, antes do reinado milenar de Cristo, durante a grande tribulação, que para muitos se restringe apenas aos últimos 3 anos e meio, porque fica mais pesado, mas já acontecerão algumas coisas bem complicadas que estarão caracterizando a grande tribulação desde o começo dessa última semana. Na segunda metade, apenas acontecerá um aperto maior em relação aos eventos. A visão dada para Daniel revela essa divisão nessa última semana. Fala de um acordo que é quebrado no meio desse período da última semana. Quem leu a série Deixados para Trás, ou assistiu aos filmes que contam parte da história dos livros, pode até achar parecido com o que os autores ali descrevem o que eu estou falando. De forma romanceada, eu acredito que eles conseguiram sim se aproximar do que o texto mostra. Eu não posso cravar que acertaram em tudo, na minha visão, mas erraram bem menos do que muitos dizem. E é um texto romanceado, isso precisa ser levado em conta. É como um filme, uma série, ou uma novela, uma peça, que conta uma história principal, mas acrescenta um monte de coisas para que os personagens possam desenvolver os seus papéis. O ruim é quando se perde o foco e muda o assunto principal. Isso não acontece nessa série. No agregado, fazendo essa ressalva do romance para desenvolvimento dos personagens, sem crise. Na minha opinião, a série, os livros são muito bons. Muitos dos erros que são vistos nessa parte romanceada, as pessoas criticam, claro, mas não é ela que é importante. Então, eu deixo isso de lado. Esse é um entendimento geral a respeito das 70 semanas de Daniel. Como qualquer assunto em escatologia, poderíamos falar muito mais coisas e já ligar com outros eventos profetizados, claro, encaixando cada um dos eventos. Mas para evitar o que muitos fazem, que é definir, além do que é de fato revelado, o que apresento aqui serve para você entender o geral a respeito desse assunto das 70 semanas de Daniel. E quando notar o cumprimento das profecias, já vai identificar, sem ter que fazer definições específicas antes. Essa última semana de Daniel começa quando um acordo de paz for firmado com Israel, quando houver a volta do sacrifício da lei, e ele estiver restabelecido, porque ele vai ter que ser desmanchado, rompido na metade do período, então o sacrifício da lei voltará ao normal. E o anticristo vai romper isso no meio do período. Nesse momento, eu entendo até que o arrebatamento aconteceria antes de tudo isso começar, antes desse acordo. Algumas pessoas entendem de outras formas o momento do arrebatamento. O fato é que nós podemos sim anunciar o que o texto revela, a profecia da forma como ela está, para que possamos alertar as pessoas a respeito dos acontecimentos. Quando nós observamos os acontecimentos, nós podemos discernir melhor aquilo que realmente a palavra nos diz. Se ficamos preocupados em definir as coisas, podemos perder o rumo na hora em que as coisas realmente acontecerem. Fique atento para os eventos. Observe o que a profecia realmente diz e fique atento ao desenrolar da história. É nela que o Senhor vai revelar e pode ter certeza. Essa última semana de Daniel logo vai chegar. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.